O programa espírita Eu, Você e Emmanuel, plataforma do mestre, com Vera Costa, Alércio Rena e Hugo Laércio, apresentado na web rádio Cristo Consolador, é um desses imperdíveis que você não pode perder mesmo. Então eu convido você para esse programa, mas antes eu quero lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que você vai encontrar aqui na nossa página Estação da Luz Espírita o acervo que atenda às suas necessidades, estudo, pesquisa, lazer. Mas lembrando, nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E aí convidamos você para assistir conosco Programa Espírita Eu, Você e Emmanuel, plataforma do mestre com Vera Costa, Alércio Rena e Hugo Laércio na web rádio Cristo Consolador. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Boa noite a todos. Boa noite. Alércio. Boa noite, Verinha. Boa noite, Alércio. Boa noite, Verinha. Boa noite, Alércio. Estou repetindo o papagaio. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos os nossos telespectadores aí. É um prazer enorme recebê-lo, Hugo. Seja muito bem-vindo. E veio uma vez, né, Alércio? Agora, ó, já assinou o contrato, vai vir sempre. Assinatura vitalícia aqui, viu? Uma vez, agora é tudo agora mês. Não tem jeito, né, Alércio? É assim aqui, viu, Hugo? Seja muito bem-vindo, é um prazer. Boa noite, equipe espiritual de luz, boa noite aos nossos ouvintes, aqueles que irão entrar mais tarde. Já vamos dando continuidade, né, Alércio? Nosso companheiro Alércio fará a leitura da mensagem da noite de hoje. É isso aí, Verinha. Vamos lá. Mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. Muito feliz aqui com a presença do Hugo. Fazia tempo que a gente não se via, né? Lá na casa, principalmente. E mesmo que virtualmente, já fazia tempo, né? Prazer recebê-lo aqui, Hugo. Então, vamos assim, dando início aqui ao nosso programa. Eu, você, Emmanuel, da noite de hoje, com o livro Sempre Melhor, José Carlos de Luca. A mensagem aqui na sequência é a 20. A busca da perfeição se confunde com a busca da própria felicidade. Quanto mais virtudes a pessoa adquirir, mais próxima da felicidade ela estará. Distanciar-se do sofrimento implica burilamento de si mesmo. O diamante é uma pedra preciosa que precisou ser lapidada. Nós também somos pedras preciosas criadas por Deus e também precisamos lapidar os nossos conhecimentos e sentimentos. Daí, porque Jesus pede que busquemos a perfeição, que é o processo de lapidação do ser divino que habita em nós, eliminando as sujeiras do orgulho, removendo os cascalhos do egoísmo e limpando os detritos da mágoa, da inveja e da sensação de ser vítima do mundo. Quanto mais lapidados, mais nos aproximaremos da nossa essência, que é a luz da emanação de Deus. Este é o caminho da felicidade. Aprimoramento íntimo, descoberta das riquezas interiores e expansão da nossa luz interior. Que maravilha, né? Que mensagem linda. E realmente a gente tem uma tendência a ficar preso, né, em nossas falhas, em nossos sofrimentos, aquele sentimento de coitadismo, tadinho de mim, né? A gente quer sempre terceirizar, muitas vezes, a culpa dos nossos dissabores, mas quando, na verdade, a gente tem que entender que esses nossos desafios nada mais é do que esse processo de lapidação, é um processo de melhora de cada um de nós. Precisamos encarar
os nossos desafios, os nossos momentos de sofrimento, sim, porque por mais conhecimento e estudo que a gente possa ter, a gente não se torna uma pedra, né? A gente não se torna um ser sem coração. Então, na perda de um ente querido, por exemplo, né? Então, a diferença é a gente entender que todos esses momentos, inclusive a perda, entre aspas, de um ente querido, faz parte do nosso processo de evolução, nosso processo de entendimento, de resignação, que é entender que passaremos por esse processo. E o estudo, o conhecimento, nos alivia também nesses momentos. Porque quando a gente não tem o conhecimento, a gente e algum parente nosso, algum ente querido nosso venha a falecer, a gente tem uma tendência de entrar nesse momento de sofrimento, de desespero, muitas vezes, porque achamos literalmente que nós nunca mais iremos ter contato com esse espírito, com essa pessoa. E quando a gente estuda, quando a gente tem o conhecimento, a gente entende que é uma separação momentânea, a gente entende que faz parte de um processo, né, de todos nós. Aliás, é a única certeza que nós temos, que também nós iremos fazer essa passagem, mas que o reencontro também faz parte dessa certeza, e com isso o nosso sofrimento é menor. É mais uma parte dessa lapidação. Quando a gente dá espaço adiante, a gente sofre menos e consegue consolar, inclusive, aqueles que talvez não tenham ainda esse conhecimento. Então, tudo isso faz parte de um processo, e essa busca pela perfeição vai ser feita, sim, com muita dor, com muita luta, com muito sofrimento, mas que a cada momento isso tende a diminuir e nos elevarmos cada vez mais espiritualmente. Tá certo, Verinha? Sim, Alessio. Realmente, é o remédio amargo, né? Que teremos que tomar, porque escolhemos ainda pela dor. Então, pela dor é que chegaremos a esse processo da nossa reforma, que tem tudo a ver com o tema da noite de hoje, que veremos a seguir, né? Então, nessa sintonia de luz, de paz, de amor, já tranquilizando os nossos pensamentos, depois dessa maravilhosa mensagem que já nos coloca diante dos nossos desafios, e iremos rever os nossos pensamentos, as nossas ações de uma forma agora bem diferente. Vamos guardando essa mensagem em nossas mentes, para que durante o nosso dia a dia tenhamos outra maneira de agir, né? Outra maneira de pensar. E nessa sintonia de luz, de paz, de amor, já vamos cumprimentando toda a equipe de luz, os mentores responsáveis pela rádio web Cristo Consolador, o mentor responsável pelo programa Eu, Você e Emmanuel. Vamos cumprimentando os nossos mentores individuais, e num só pensamento, já agora bem envolvido por esses amigos de luz, vamos cumprimentando a nossa mãe, Maria de Nazaré, ela que já vem com seu manto azul celeste de luz, a nos fortalecer, nos amparar, nos proteger. Vamos pedindo a ela que esteja sempre conosco, principalmente nos momentos de mais dificuldade. Vamos pedindo também a ela que nos conduza até o seu Filho bem-amado Jesus. Diante de Jesus, já vamos agradecendo pelo seu evangelho de luz, seus exemplos de amor, de perdão, de fé. Vamos agradecendo por ser o nosso governador planetário. E vamos pedindo a ele que nos conduza até Deus, causa primeira de todas as coisas. Pois Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por ele. E diante de Deus, já vamos nos ajoelhando em espírito e agradecendo. Agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, agradecendo pelo pão material, pelo pão espiritual, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, com a prece que Jesus nos ensinou.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E vamos pedindo licença a Deus, a Jesus, a toda a equipe de luz que já se faz presente, para darmos início ao programa Eu, Você e Emmanuel. Mas antes vamos pedindo também a Deus, a Jesus, que permita que a espiritualidade de luz derrame o remédio salutar na nossa água, nosso copo com água, nossa garrafa, ou até mesmo a nossa caixa d'água, para que todos possam compartilhar dessa misericórdia divina e tomarmos o remédio necessário de acordo com a nossa necessidade e merecimento. Já vamos agradecendo e dando início a mais uma noite de reflexão, pois estamos fazendo a leitura da coleção Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo nosso irmão Espírito Emmanuel, hoje do livro Vinha de Luz. Fica aqui o convite para ler essa linda coleção, né? E o texto de hoje é o 174, Plataforma do Mestre. Ele salvará seu povo do pecado deles. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria o comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas, à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos. Porque ao soldado humílimo são defesos os planos do general. A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do mestre dos mestres. Mestre dos mestres. Ele não apresentava títulos de reformulador dos hábitos políticos, viciado pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamo-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual que puder aceitar o serviço libertatório do Salvador encontrará a vida nova. Olha só, né? Que puxãozinho de orelha Emmanuel está nos dando aqui nessa linda mensagem, trazendo para nós a consciência de que realmente era Jesus, né? Para que veio? Porque nós, como há 2000 anos atrás, como ele bem coloca, e ainda até hoje, nós estamos esperando um salvador da pátria. É como se Jesus, em algum momento, desse esses sinais
Parece que ficamos equivocados com a sua mensagem, pois Jesus, em momento nenhum, deu sinais de que iria levantar a espada, que veio para ser um rei aqui político. Muito pelo contrário, ele deixou bem claro que o reino não era deste mundo, né? Meu reino não é deste mundo. E mesmo assim, estamos ainda, né, acreditando ou achando, né, que em nome dele nós podemos, né, levantar a espada, podemos buscar esse reino aqui material, né? Inclusive, ele disse nessa questão, nos seus ensinamentos, não deixou nenhum teor material. O teor todinho dos ensinamentos de Jesus, do seu evangelho, é espiritual. É claro que podemos colocar em prática aqui no nosso dia a dia, justamente para a nossa melhora, porque é aqui que vamos buscar, né? Estamos reencarnados para buscar nossa melhora. Mas ele não colocou em momento nenhum essa questão de que o material estava sobre o espiritual. E esse pensamento equivocado, né? Ou até mesmo comodista nosso, acabamos por pensar que Jesus veio fazer aquilo que nos cabe, que é a nossa transformação. Que é muito cômodo, né? Como ele bem coloca aqui, Mateus, né? Ele salvará seu povo dos pecados dele. Ou seja, ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Mas esse salvar não é que ele veio, retirou e foi embora, não. Esse salvar foi que ele deixou o seu evangelho, os seus ensinamentos, para que a gente o seguisse, para a gente se salvar. Então, que a gente passa a interpretar melhor essa questão, né? Dele veio nos salvar. Ele veio nos salvar nessa condição, não é mesmo, Hugo? Esse título, né, coloca bem isso também, né? Plataforma do Mestre, ou seja, Jesus é a base, não é mesmo, Hugo? Sim, com certeza. E é interessante, Verinha, a gente pensar sobre isso, porque apesar de todo esse tempo, né, há mais de 2000 anos, nós continuamos terceirizando as nossas responsabilidades. Nós continuamos procurando um salvador, seja político, seja econômico, seja social, né, um revolucionário de qualquer forma, que vai criar uma tecnologia, alguma coisa que nos liberte, né, dos desafios que cada um de nós possui, no próprio mundo material, nas próprias condições que nós precisamos, e até mesmo, né, diria além, até mesmo no autodomínio, né? Quem não gostaria hoje de uma pílula mágica, né, de um remédio que ajustasse as funções mentais, eu fosse disciplinado, eu fosse organizado com os meus sentimentos, eu não fosse negligente, eu não fosse, né, um monte de coisas. E aí nós verificamos o quanto nós ainda precisamos amadurecer, né, nessa proposta do Mestre Jesus Cristo e da espiritualidade, do autodomínio, né, do equilíbrio, da busca da maturidade espiritual, de sabermos utilizar as ferramentas que hoje possuímos, e hoje são diversas, né? Hoje nós estamos aí rodeados de livros, de tecnologia, de conforto, de possibilidades inúmeras para o nosso crescimento, mas nós ainda continuamos nos debatendo com os mesmos desafios de antes, né? Então, nós ainda procuramos no exterior, né, um Barrabás, um César, né, um Pôncio Pilatos, alguém, né, um fariseu, alguém que nos liberte, né? E nem muitas vezes nem nós mesmos sabemos o que queremos ser libertados, né? Então nós entramos nos modismos, nas situações do mundo material, né, através da fama, do dinheiro, de todas as possibilidades, né, principalmente do egoísmo e do orgulho, e muitas vezes sem direção, apenas porque alguém nos disse que é isso que é ser feliz, ou que é isso que é ser pleno, ou porque é isso que nós estamos aqui no mundo buscando, e muitas vezes não refletimos sobre isso, né? E aí nós acabamos, né, no meio material, né, indo para as farras, para as situações materiais, no mundo religioso, muitas vezes entrando num fanatismo, né, num fanatismo que talvez faz até mais mal do que o próprio ateísmo, né, ou a descrença, porque nós entramos em um processo em que nós acreditamos que possuímos todas as verdades, todas as respostas, que sabemos o caminho para todo mundo e que pronto, basta eu ter fé ou basta eu crer
que, né, em algum momento eu vou para esse paraíso. E, na verdade, a gente, né, o próprio mestre nos mostra que esse paraíso, ele é muito mais interior, a autoconsciência equilibrada, né, saber o propósito das nossas atitudes, das nossas ações, o equilíbrio das nossas emoções, do que algo realmente exterior, né? Então, mas nós ainda, na nossa visão, nós acabamos muitas vezes nos iludindo, né? E até mesmo tendo as possibilidades materiais para ter um pouquinho mais de conforto, de tranquilidade, de equilíbrio, mas nós acabamos até nisso nos desequilibrando, porque nós não temos um propósito, um direcionamento. Então, se nós temos, né, se a pobreza ou a dificuldade nos abate, nós entramos em desespero, mas se de alguma forma nós temos alguma bonança ou algum recurso a mais, nós usamos esse recurso de forma negligente, muitas vezes de forma desastrosa, porque nos falta essa maturidade que nessa plataforma do mestre, essa visão maior nos proporciona, que é justamente esse equilíbrio para que a gente perceba que a nossa vida material ela é importante, né? Cada um de nós tem suas responsabilidades, tem seu processo evolutivo, mas ela não é tudo. Né? Ela não é a essência do que vai nos trazer essa felicidade. Dentro do relativismo da nossa vida material, nós podemos ter uma vida confortável, podemos ter recursos, podemos ter possibilidades de momentos de felicidade, mas como a Alessio mesmo disse no começo, nós sabemos que todos nós somos temporários aqui. Né? Nós estamos nesse momento numa família, aos poucos os membros dessa família vão, alguns na frente, talvez outros depois de nós, mas isso é tudo transitório. E se nós não verificarmos, né, dentro dessa proposta do Mestre Jesus Cristo, esses processos e qual é a finalidade desses processos, nós vamos nos iludir, né? Nós vamos nos auto-enganar. E isso é o que a maior parte do tempo nós estamos fazendo ao longo das encarnações. Nós encarnamos cheios de metas, de objetivos, de planos, né? E aí esquecemos o passado, e muitas vezes, né, esquecemos aqueles objetivos ou aquelas vontades mais interiores que nós temos de melhora, de equilíbrio, de paz. E aí acontecem as situações, a gente começa a soltar os demônios, os cachorros, né, e começamos a nos desequilibrar novamente e entramos no mesmo ciclo, né, de vem a mim, é somente a mim que interessa, né, e aí eu uso e sou usado pelas pessoas, nos relacionamentos, no trabalho, nas áreas da minha vida, né, e eu vou desequilibrando tudo. Se eu não tenho, né, algum recurso, eu uso de meios ilícitos para obtê-lo. Se de alguma forma eu tenho algum recurso, me sobe a cabeça e eu me torno uma pessoa orgulhosa, prepotente, né, e isso também gera uma série de desequilíbrios, e assim nós vamos, né, fugindo dessa plataforma do mestre. Né? E que plataforma é essa? É justamente essa plataforma espiritual, né, desse equilíbrio interior, dessa paz, dessa consciência tranquila, né, eu costumo falar isso, né, de buscarmos dentro da nossa possibilidade criar uma vida mais tranquila, uma vida mais fluida, com menos picuinhas, com menos atritos, né, com mais renúncia também, abrindo mão de certas coisas que nos trazem aborrecimentos ou dificuldades, só que muitas vezes é difícil, porque nós ainda esperamos que as pessoas nos deem tudo, né? Ou os governos, ou amor, ou atenção, ou afeto, e cada um de nós é um universo, cada um tem seu objetivo, cada um tem suas metas, então não dá para esperar que o outro me preencha. E eu que preciso aprender a preencher as minhas lacunas mentais, minhas lacunas espirituais, minhas lacunas emocionais, para ter um certo equilíbrio e conseguir viver com a vida, sabendo que cada coisa tem seu tempo, tem seu processo, dentro dessa proposta do Cristo, que é o autoaperfeiçoamento ao longo das reencarnações, ao longo do processo. Mas se nós não buscarmos isso, esses estudos, essas análises, nós nos perdemos, né? E é o que nós, no geral, estamos fazendo há muitas reencarnações, nos perdendo, né, para nós mesmos por esses desejos. E aí fica muitas vezes difícil a gente ter um pouquinho de paz, porque nós estamos totalmente fora desse planejamento, dessa plataforma do Cristo. E até para nós podermos, né, termos, de certo modo, uma certa paz, um certo equilíbrio, nós precisamos nos tornar conscientes desses objetivos maiores. Senão, facilmente nós nos perdemos ou entramos nas situações terrenas aí, que são inúmeras, né? E quanto mais né, tecnologia, mais confortos
aparece, também mais coisas, né, negativas nós descobrimos para utilizar todas essas possibilidades. Então, é um desafio aí bem grande, né, bem interessante, mas que eu tenho certeza que todos nós temos essas possibilidades. E você, Alessio, o que acha dessa temática, dessa proposta do Cristo? Não tenha dúvida. A gente fica abismado às vezes, né, Gão, como o próprio texto colocou, né? Há 2000 anos atrás que Jesus veio com esse ideal de nos acrescentarmos esses ensinamentos, e até hoje a gente ainda insiste em, como a mensagem inicial nos trouxe, em sermos pedras, né? Em não queremos nos lapidarmos. Porque junto com isso, a gente ainda insiste nessa questão, primeiro, da falta da fé, né? A gente tem uma fé muito pequenininha, e muitas vezes, quando a gente tem de forma sectária, né? Ou seja, de forma fanática, de forma cega. Então, me chama a atenção como que a mensagem de Emmanuel, né, é atual, quando ele traz aqui, ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando, obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando o qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Olha só, se a gente olhar, né, realmente, quantas guerras não são feitas ainda, até hoje, ao redor do mundo, usando o nome de Alá, né, usando o nome de Cristo. Mas o que está por trás disso? Né? Sempre o material, sempre disputa por terra, sempre disputa por grana. E às vezes a gente olha isso, dá a impressão que é lá não sei aonde, é lá no outro país, é lá no outro continente, mas o nosso também tem. Se a gente olhar o nosso mundo político hoje, mudou de alguma forma, muito dos antepassados. Quantos aí, esse ano é ano de eleição, quantos nós nos vamos ver se identificando como Messias, como o enviado de Cristo, vendendo a palavra de Jesus em troca de voto? Eu acho incrível como nessas épocas de eleição todo mundo vai para a igreja, todo mundo vai para o culto, todo mundo aparece em tudo quanto que é lugar aí. Então a gente percebe, né? Hoje, com a informação que a gente tem, a gente não é mais bobo, não. A gente percebe como as pessoas querem ludibriar, querem nos enganar, usando, né, sempre o nome do Cristo. Ou seja, né, a guerra aqui no Brasil, ela pode ter mudado talvez o instrumento, né? Deixou de ser a espada, deixou de ser a bazuca, os tanques, e passou a ser a palavra, né? Que talvez a nossa guerra aqui, através da palavra, através dos líderes que nós elegemos, mate muito mais do que as guerras que a gente vê lá fora, né? E sempre usando quem? É o Jesus, é a salvação da pátria, a salvação do poder. Então, quando a gente procura estudar e interpretar de forma racional essa plataforma que Jesus nos apresentou na sua passagem aqui, a gente vai ver que ele, na libertação que ele quer dizer, que ele nos quis dizer, nos quis ensinar, é que nós temos que nos libertarmos de nós mesmos. A nossa maior guerra é contra a gente, é contra o nosso egoísmo, é contra o nosso orgulho, é contra a nossa preguiça de querer mudar. Quando a gente fala, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, quem gostar de mim, quem gosta, quem não quer que se dane, é a nossa guerra, que a gente está perdendo, que a gente se nega a melhorar, se nega a se lapidar, a gente se nega a estudar, a gente se nega a sermos um pouco mais humilde. Será que eu posso mudar? Será que realmente eu sou o dono da razão em tudo? Será que tudo que eu falo é correto? Será que o meu modo de agir é o correto? Será que o meu sotaque é o correto? O outro está errado? Será que o que eu penso, o que eu falo... Então, assim, se cada um de nós, né, interpretássemos, entendêssemos os ensinamentos de Jesus e chegássemos à conclusão que essa guerra é interior, e Jesus vem com a sua arma, que é a informação, que é o ensinamento, que é o amor, que é a luz,
Se cada um de nós fizéssemos esse nosso papel, pode ter certeza que os problemas do mundo acabariam, porque só vai mudar quando cada um de nós, né, fizermos o nosso papel. Agora, o mundo está evoluindo de uma forma, você falou muito bem aí, Hugão, em tecnologia, né, como a gente deu um salto. Acho que nos últimos 50 anos nós avançamos tecnologicamente mais do que os últimos 50 mil anos. Então a gente percebe que o planeta ele tem feito a sua parte. Nós, como seres humanos, talvez ainda estamos devendo. Mas isso quer dizer o quê? Que na próxima oportunidade, como nós falamos aqui que a morte é apenas uma transição, que nós vamos para um outro mundo e depois retornamos, esse retorno pode ser que nós não devamos mais conseguir a oportunidade de reencarnarmos aqui se continuarmos pedras. Porque não que só vai reencarnar diamantes perfeitos aqui na próxima reencarnação, nessa transição da Terra. Mas as pedras cruas, aquelas enraizadas no orgulho, aquelas enraizadas no egoísmo, no materialismo puro, certamente aqui não habitará mais. Perderemos esta oportunidade. Teremos, talvez, oportunidades em outros planetas bem menos evoluídos do que o nosso. Mas esse nosso aqui só vai depender de nós mesmos. E é isso que Jesus veio nos explicar. Sua plataforma em cima do amor, em cima da informação, né? Em cima da salvação de nós mesmos, é justamente para que nós conseguíssemos dar esse salto, nos melhorarmos um pouquinho como pessoas, para que possamos dar continuidade e podermos continuar habitando esse mundo, né? Então, se a gente não der esse passo, se a gente não ceder, se a gente não entender que a gente precisa melhorar, a gente tem uma grande tendência de fazermos parte dessas pessoas que ainda não entenderam a mensagem do nosso mestre há 2000 anos atrás. Certo, Verinha? Sim, certo. Tem num livro que já é um convite também, né? Como Jesus veio nos fazer esse convite de transformação. Tem um livro chamado Renovando Atitudes, talvez os colegas conheçam, né? Que é do Francisco, pelo Espírito Santo Neto, Francisco Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. E tem na página um texto que diz assim, ele chama Preceptor das Almas, e ele coloca assim uma parte do Evangelho, que é o Não Vim Destruir a Lei, o capítulo 1, o item 4, que ele pega esse trechinho, né, do Evangelho, que é assim, mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que havia anunciado. Sua vida, sua autoridade, decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Ou seja, com toda esse excepcional, né, o espírito de luz, ele veio até nós. Assisti uma vez uma palestra onde o expositor dizia que para a gente compreender o tanto que Jesus baixou a sua luz, né, reduziu a sua luz, a sua energia, era para a gente imaginar uma usina, toda a força, né, de uma usina para colocar numa lâmpada. Essa lâmpada foi Jesus nascendo, então ele era a usina, ele se reduziu até chegar numa lâmpada. E quem faz isso? Faz por amor, né? Veja que isso é amor. E ele veio nos ensinar, ele veio nos trazer essa sua plataforma, né? E nesse livro ele continua falando de Jesus, e ele fala, né? Ele diz assim numa parte, que Jesus veio nos ensinar do simples ao complexo. Amava os lírios do campo, os pássaros do céu, os montes arborizados, as brisas da manhã. Ele exemplificou as belezas naturais terrenas, comparando-as do reino do céu.
fazendo dessa forma um elo divino, isto é, uma ligação de amor entre céu e a terra. Ensinou-nos a respeitar inicialmente as coisas da terra, para que pudéssemos então amar as coisas da vida maior. E ele dizia, né, Jesus, né? Se a gente não conseguir no pequeno, não vamos conseguir no grande. Então, se a gente não consegue aqui na terra a nossa melhora, a nossa transformação, como fazer isso com o outro, né? E a gente quer justamente o contrário, né? Como foi dito. A gente quer mudar tudo o outro, tudo que está em volta, para satisfazer o nosso ego, o nosso egoísmo, a nossa vontade, né? Quando a gente não consegue nem a nossa transformação. Tem uma historinha bem rápida de um menino que está conversando com o pai e pergunta para o pai como ele poderia montar o mundo, né? Ele está com um globo terrestre, né? Assim no papel, ele está com um mapa mundi, e ele fala para o pai que ele queria, né, montar aquele mapa mundi. Aí o pai pega, desenha um negócio atrás e fala para ele, por esse desenho atrás você consegue montar o mundo. Aí, quando ele olha para o desenho, o pai fez um rosto de um homem, de uma pessoa, e repartiu. Então, ao invés de mudar o mundo, de montar o mundo, ele montou um rosto. Ou seja, nós, né? E aí, quando virou, o mundo estava montado. Ou seja, à medida que nós vamos nos transformando, nos melhorando, nós vamos também melhorar em nosso entorno, né? O nosso coletivo, as pessoas que estão em volta, e com isso vamos conseguir melhorar, né? O mundo, ou pelo menos aquela parte que nós estamos ali agindo, né? Você falou da pílula, eu lembrei do Matrix, né? Que é muito fácil, né? Engolir a pílula lá e não é assim, né? Jesus não disse que seria fácil, né? Ele disse, aquele que se quer, carregue sua cruz e me siga. Então, que a gente precisa colocar isso mesmo, né? Na nossa consciência, de que não será fácil, mas ele também não disse que é impossível. Então, é algo que dá para a gente fazer, principalmente essa questão, renovar as nossas atitudes, nessa plataforma do nosso querido Mestre Senhor Jesus. Não é mesmo, Hugo? Sim, é interessante essa história que você contou agora, né, sobre a questão do homem, porque o principal meio, né, que Jesus espera de nós para que nós possamos contribuir com essa transformação, né, ser elementos positivos na sociedade, na família, né, ao nosso redor, é justamente através dessa nossa renovação, principalmente no sentido de abrirmos a mente. Né? Hoje eu costumo... Já existem, na verdade, até estudos científicos que falam sobre isso, mas existem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas com, digamos assim, a mentalidade fixa, que é como a Alessio falou, né? O síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Ou seja, a pessoa, ela definiu certos limites na sua capacidade e não importa os fatores externos, aquele é o limite dela. Ela acredita piamente que aquele é o limite dela. E existe outro tipo de mentalidade, que é a mentalidade expansiva, né? Que é o quê? Uma pessoa que se põe como um aprendiz ou como uma criança. Não, eu estou aprendendo, eu posso errar aqui, vou quebrar a cabeça no trabalho, onde for, mas eu depois, com o tempo, eu vou pegar a manha, vou aprender e vou continuar amadurecendo. E justamente o que Jesus nos convida é termos essa mentalidade expansiva, essa mentalidade aberta. Ou seja, eu posso discordar de uma pessoa, mas eu vou ter a mentalidade aberta para respeitá-la, para ouvi-la, talvez para debater com ela sem agressão, sem querer mudar quem ela é, né, de uma forma tranquila, né, e aí, beleza, alguma coisa eu vou absorver ali que eu aprendi com ela, ainda que eu não concorde com tudo, ela também alguma coisa vai absorver de mim, né, e nós vamos continuar nossa jornada. E aí nós verificamos o quão difícil hoje está na nossa sociedade, como a Alessia tinha comentado, esse tipo de debate, porque nós queremos, né, vencer no grito, ou porque dentro, né, das narrativas de todo esse processo, todo mundo quer ter razão. Só que a questão, né, e que Jesus Cristo mostrou isso lá atrás, não é quem tem razão ou não tem razão. Tanto que, né, na conversa que ele teve com Pôncio Pilatos, ele não debateu,
porque não precisava, não ia agregar nada. Ele sabia o que ia acontecer ali, né? E ele estava tranquilo. Então ele deixou uma marca ali no ditador ali, né? Por quê? Porque não era necessário. Aquilo, a postura dele já dizia, quem tinha maturidade, quem tinha equilíbrio ali naquela relação. E muitas vezes nós, na nossa vida, ou nas situações, nós queremos vencer no grito, queremos que as pessoas se transformem à nossa visão de mundo ou aos nossos objetivos. E um dos sinais de maturidade, né, que nós vamos aprender, a própria psicologia fala sobre isso, é quando nós aprendemos, de certo modo, a desapegar dessa necessidade. O outro não precisa me amar, o outro não precisa me gostar de mim, o outro não precisa me dar satisfações, né? Por quê? Porque o outro ele é dono de si mesmo, mas eu preciso sim definir limites, né? Então o outro está me desrespeitando, opa, parou aqui, siga teu caminho que eu vou seguir o meu. Ou não deu certo? Tudo bem. Ou eu gosto e a pessoa não gosta, não tem problema nenhum, seja feliz. Eu vou seguir o meu caminho. Então, esse tipo de maturidade que nós precisamos hoje, né? Não querer transformar as pessoas à força e entender que nos processos divinos, cada um está no seu tempo. Então, se eu talvez tenha um pouquinho mais de maturidade, né, para olhar algo e falar, não, isso aqui não é legal, ou eu consigo mudar, bacana, siga por isso. Se o outro não tem, né, ou eu não tenho em alguma área, paciência, eu vou desenvolver isso ao longo do tempo. Mas muitas vezes, né, como o Alessio comentou, nós queremos, né, transformar tudo, transformar, né, as relações, a sociedade, na nossa visão de mundo, não, o mundo devia funcionar desse jeito, as pessoas deveriam fazer isso, mas cada espírito está evoluindo à sua maneira, né? A cada um segundo as suas obras, como dizia o próprio Jesus Cristo. Então, nós temos que aprender a desenvolver essa paciência, essa renúncia até também, né? Porque muitas vezes Jesus Cristo, ele renunciou, ele conhecia as coisas, mas ele renunciou para deixar o outro ali ainda com a sua ignorância, tateando no escuro ainda, porque era necessário para o outro aquele processo, né? Mesmo ele estando com a luz ali clara, límpida na frente do outro, mas o outro precisava encontrar essa luz tirando as escamas dos seus olhos, aos poucos, dentro do seu processo. Não tinha como Jesus Cristo, não, vem para a luz e pronto. Não é assim. Há um processo de transformação mental, físico, espiritual, que nós estamos nesse processo. Mas aí, para isso, é necessário que a gente tenha justamente essa tranquilidade, né? Essa calma, dá tempo ao tempo, né? O tempo é o Senhor absoluto de tudo, ele coloca as verdades e as mentiras, ele mostra, ele revela, e até mesmo a própria paciência, porque nós vamos errar nesse processo, nós vamos ferir, nós vamos ser feridos, e faz parte, nenhum de nós é perfeito, né? Nenhum ainda é o diamante, nós estamos mais com uma pedrinha de carvão, um pouquinho lapidada ali em algumas pontas, mas ainda somos uma pedrinha de carvão. Né? Então, nós temos que ter justamente essa paciência aí para lidar com as situações. Eu vou passando a palavra aí para o Alessio também, que eu estou vendo aqui o avançar das horas. Passa rápido o tempo, né, Hugão? É verdade. A gente não tem jeito, né? A gente quer sempre... É aquilo que a gente brinca muitas vezes aqui, mas é uma grande verdade. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Então, assim, a gente quer se melhorar, a gente quer se fazer uma pessoa melhor, a gente quer que as coisas aconteçam, a gente quer o reino dos céus, né? Mas a gente não quer se fazer merecedor. A gente não quer fazer, a gente quer fazer o que é mais fácil, né? E não o que é preciso fazer. A gente quer entrar pela porta larga, como nos traz o Evangelho, não passar pelaquela porta estreita que dá muito trabalho. Eu me lembro de que alguém fez uma palestra, né, e falou da diferença da inteligência e do esperto, né? Então, ao invés de nós agirmos com inteligência, a gente age com esperteza, que me lembra também aquela historinha que é bem conhecida da cruz, né, que o cara fala para o mestre, qual que é o segredo para entrar no reino dos céus, né? Aí o mestre fala, basta você pegar a sua cruz e carregá-la até a porta, né? Que é ela que te dará a passagem para você entrar no reino dos céus. É só isso? É. Falei, então vá, né? Escolha sua cruz, né? Pense bem, age com inteligência, honestidade, sinceridade, e você vai conseguir. Aí,
todo mundo foi fazendo, né? Teve 3, 4 lá que foi fazer. Aí foi descendo. Aí a primeiro que pegou, olhou, analisou, tinha cruz lá de isopor, cruz pequenininha, cruz maior, pesada, grande. Aí uma senhorinha pegou e falou, vou pegar minha cruz. Pegou a maior que tinha, mais pesada que tinha, colocou nas costas e foi levando. O outro olhou e falou, nossa, né? Como que a pessoa não pensa, né? Vai pegar logo a maior, a mais pesada. Eu vou pegar essa de isopor aqui que eu vou rapidinho. Saiu. O outro pegou uma tão pequenininha que colocou até de pingente, assim, na correntinha, né? E o outro também pegou uma que era grande, mas estava cortada, né? A parte principal ali estava cortada pela metade. Falou assim, eu vou pegar uma mais pesada, mas vou pegar pelo menos essa que já está cortada. E aí foram os 4 em busca lá do caminho, né? Aí todo mundo passou dando risada daquela senhorinha que pegou a mais pesada. Aí quando chegou na porta do céu, todo mundo viu que entre onde eles estavam e a porta dos céus lá, tinha um abismo enorme. E lá estava escrito, use sua cruz e passe, né? Então, aí que eles viram, né? Chegando a senhorinha lá toda pesada, toda dolorida, com a sua cruz pesada, grande, ela viu todos eles parados já há anos ali esperando, porque o que tinha o pingente não conseguia atravessar, o que tinha isopor iria estourar a cruz, e o que tinha pela metade não era o suficiente para chegar do outro lado. Só a senhorinha que chegou com a sua cruz robusta, pesada, grande, e deitou a cruz durante o abismo e caminhou e conseguiu entrar. Então perceba, né? É isso que a gente precisa. A gente não quer pegar a cruz pesada, né? Essa plataforma que Jesus nos ensinou, que nós queremos adentrar, a plataforma vem de onde? Vem de base, vem de sólido, né? Vem de uma situação para construir o castelo não na areia, mas na rocha, como se diz. Então, essa plataforma de Jesus, que nos traz a sensação de base sólida, de força, né? Através do evangelho, através dos ensinamentos, é um processo demorado, né? Os nossos desafios, as nossas desilusões, decepções, fazem parte desta cruz que vai nos fortalecer para quando chegarmos no abismo, nós tivermos casca grossa para poder suportarmos a travessia diante da nossa própria cruz, né? Então a gente não vem no mundo para passar férias, não viemos aqui para passarmos desapercebidos, apesar do livre-arbítrio, não queremos mudar, parte de nós, mas também não seremos, do outro lado, iremos colher o quê? Né? Se nós não plantarmos nada, nós vamos viver do quê? Vamos colher o quê? Então, né, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se eu não semear nada, eu não vou colher nada também. Então, a gente fica estacionado. Então, eu acho muito interessante essa reflexão, né, de hoje, dessa nossa mensagem da plataforma do Mestre, porque nós temos todas as ferramentas, nós temos todas as situações, e olha que mesmo escolhendo a cruz mais pesada diante de todas as informações que a gente tem, conhecimento, acesso à informação, ficou ainda muito mais leve essa cruz, hein? Vamos nos lembrarmos dos tempos deles, como que eles faziam há 2000 anos atrás, para termos um tipo de conversa desse que nem lá era possível através de internet, porque não existia. Era tudo escondida nas masmorras e quando eram pegos, eram trucidados. Olha como a nossa cruz já ficou leve. Mas a gente reclama, a gente acha um absurdo, tudo eu, oh meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer. Então, vamos entender a mensagem, né? Vamos subirmos nessa plataforma de Jesus de vez e vamos nos melhorarmos, nos darmos essa oportunidade de nos melhorarmos primeiro para melhorarmos o próximo e assim melhoramos o mundo. Correto, Verinha? Já passo para você aí fazer as suas considerações finais, dado o avançar da hora, como diz o Hugo, e depois volta aqui para fazer o encerramento. Meu amor. Tá bom. Realmente, né? Jesus, ele é a plataforma, ele é o Salvador, mas naquele sentido de que ele trouxe o caminho, né? Não que ele salvou e eu não preciso fazer nada, que a gente se conscientize disso, que essa nossa melhora é de dentro para fora, que eu não vou encontrar nada pronto, né? Como naquela loja de Deus, né? Aquela pessoa fica maravilhada
com as coisas, né, que tem na loja, e depois o anjo diz para ela que a loja obtém só semente, porque é isso, Jesus trouxe as sementes. Cabe a nós estarmos plantando, como foi bem colocado aqui, cabe a nós estarmos adubando essas sementes para que ela cresça, né? E Jesus é a verdade, porque é o conceito, Jesus é o caminho, porque vai nos ajudar nessa nossa reforma, e Jesus é a vida, porque ele veio nos trazer o que realmente é, né? O que é importante, que é a vida eterna, que o mundo aqui, tudo bem, estamos aqui para trabalhar, para aprender, mas a nossa vida realmente é a espiritual, a nossa verdadeira vida é a pátria espiritual, é de onde viemos e para onde iremos retornar. E como vocês bem colocaram, de que maneira, né, nós iremos retornar? Nós vamos retornar do mesmo jeito que adentramos? Ou nós vamos melhorar aqui carregando essa nossa cruz, né, Alessio? Se a gente vai ter pelo menos uma cruzinha assim já melhorzinha, com todo esse auxílio que temos hoje, né? Com todas as facilidades. E como vocês bem lembraram, será que nós teremos a mesma oportunidade que estamos tendo nessa encarnação? Será que iremos conseguir reencarnar novamente nesse planeta que é já tão assim evoluído dentro da tecnologia, dentro das questões da ciência? Será que a próxima, já que nós não aproveitamos que nem na parábola do talento, né? Não será retirado, e aí nós iremos reencarnar numa condição pior, para começar tudo de novo, já que nós estamos fazendo pouco caso, vamos dizer assim, né? Dessa oportunidade que Deus está nos dando, que nós pedimos tanto, né? Pedimos, imploramos, com certeza, para passar por esse momento, sabíamos que ia passar por esses momentos difíceis, e que nós temos que estar aqui dando nosso testemunho da nossa transformação, não para mostrar para o outro, olha o quanto eu estou, olha o quanto... Não, para nós mesmos, né? O quanto eu consegui, que ainda estou lá um pedacinho só, né? Do carvão, mas já tiramos, né? Já tiramos. E que na próxima a gente tenha mais talento, mais condição de tirar essa trave do olho, de fazer que a mão esquerda não veja, não é? E assim colocar mais em prática esse evangelho de luz que tanto Jesus veio nos trazer para a nossa melhora, né? Para a nossa transformação, para a nossa evolução. Que utilizemos essa plataforma de amor, de luz, que Emmanuel veio nos lembrar nessa noite, puxando nossa orelha, que foi como bem colocado aqui, que já há 2000 anos estamos atrasados, mas que ainda dá tempo, né? De correr atrás do prejuízo. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Alessio ou Hugo? Deixa comigo, que eu já passo para fazer as suas considerações e já o encerramento. É isso, né, Verinha? A gente realmente... A gente sabe que nós estamos ainda, como até a própria mensagem nos diz, né, que achamos-nos até hoje em simples fase de começo do apostolado evangélico, mas ainda por culpa nossa mesmo, né? Estamos no começo porque a gente é teimoso, que a gente é preguiçoso, porque os ensinamentos já estão aí, né? As sementes, como você muito bem colocou, já estão ao nosso dispor, mas a gente só quer comer, a gente quer o prato pronto na mesa, não quer saber de onde vem, né? A gente não quer saber da vida lá no campo, né? Como que faz para o prato de arroz e feijão chegar na nossa mesa, não. A gente quer que é rápido, quer que aconteça lá, que, como a gente já falou algumas vezes, a gente fica na espera de um milagre, né? Só que esse milagre somos nós mesmos. Quem faz somos nós. Jesus, ele viabiliza o milagre, mas ele não faz, né? Se a gente fizer a nossa parte, a nossa reforma, o nosso merecimento, entre aspas, o milagre acontece. A fórmula é mais simples do que parece, né? A gente que complica muito as coisas, querendo que as coisas caem do céu. Então, realmente é chamar atenção para essa questão da nossa reforma interior,
Convido a todos a ler o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, nos itens 11 e 12, que fala sobre o orgulho e a humildade, né? Como que a gente percebe como que uma coisa é o contrário da outra. Conforme a gente vai se desvairando, tirando dessas coisas, nos limpando desses orgulhos, a gente vai avançando na humildade, pensando mais no próximo, agindo de uma forma mais amorosa, mais afável, mais doce, né? Então, olha como que é importante a gente ter acesso a essas leituras, essas reflexões. E o outro item é o capítulo 11 também, Amar o Próximo como a Si Mesmo, no próprio item 11, que fala uma mensagem do nosso próprio Espírito Emmanuel sobre o egoísmo. É fundamental, que complementa tudo isso que a gente falou. Não vou citar aqui em função do tempo, mas é uma reflexão que lá ele já começa dizendo que tanto o orgulho como o egoísmo são as duas maiores chagas da humanidade, e que se a gente usar toda a nossa existência aqui, nessa encarnação, para tentarmos nos melhorarmos só nesses dois itens, a gente já terá dado um salto gigante. Então, agradeço ao Hugo, sua presença, a Verinha, aos nossos amigos aqui, a Célia, a Ivone, a Vera Helena, que entrou aqui hoje. Seja muito bem-vinda, Vera. A Sueli, a Dilson, o Delson. O Delson está olhando, a família toda reunida aqui. O Delson, a Amanda, nossa linda Albertina, a Célia, que eu já comentei. Obrigado a todos os que estão entrando também no programa gravado depois, que sejam muito envolvidos aí, muito amor, muita paz, muita luz. Agradecido. Passo para você, Hugo, fazer as suas considerações e já o encerramento aqui do nosso programa de hoje, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Bom, da minha parte, eu agradeço o convite. Gostei muito aí do contato, da conversa com a Verinha, com a Alessio. Muito bom revê-los. Espero que estejam todos bem. A todos os nossos amigos aqui do centro que nos acompanharam também, tenho certeza que logo Deus nos possibilitará a oportunidade de nos vermos presencialmente e continuarmos nessa jornada, nesses processos. E como comentário final, eu acredito que o principal tópico dessa plataforma do Cristo é a renúncia. Aprendermos a renunciar aos nossos egoísmos, aos nossos desejos, à nossa própria, muitas vezes, felicidade, em prol da felicidade do outro, em prol da liberdade do outro, do direito de escolha do outro, né? E dentro das nossas possibilidades, sermos esse suporte, esse apoio, né, para que quando o outro caia ou quando o outro nos procure, a gente tenha alguma coisa a oferecer, né? Ainda que seja o silêncio, ainda que seja uma palavra amiga, né? Ainda que seja um olhar generoso, muitas vezes nós não vamos poder fazer nada pelo outro, mas só por querermos fazer algo pelo outro, isso já vale muito, né? E que possamos, né, também nos olharmos um pouquinho mais para nossos objetivos espirituais, a trabalharmos dentro da nossa possibilidade para aproveitarmos, né, essa jornada, tentando melhorar, trabalhar, renunciar mais, conter os nossos impulsos, né, esses desejos, o nosso egoísmo, né? Todos nós temos espaço no mundo. O mundo não é feito só para um grupo ou para uma pessoa. Todos nós temos as nossas oportunidades de nos desenvolvermos dentro dos desafios que a vida nos propõe. Então, termos tranquilidade para ir construindo essa vida tranquila, essa vida equilibrada, que a gente possa depois olhar para trás, né, e falar, não, tive uma boa vida, né? Claro, vou ter os tropeços, vou ter os erros, os arrependimentos, mas no geral alguma coisa eu melhorei. Eu acho que esse é o principal convite dessa plataforma do Mestre, de nós termos essa paz de espírito, esse equilíbrio que nós tanto procuramos. Quantas vezes nós já choramos, clamando pelo Cristo, para que nos apague essas memórias, nos apague esse passado de erros. Então, ele nos deu mais uma oportunidade nessa vida, que todos nós possamos aproveitar essa oportunidade, né, e desenvolvendo essas novas capacidades, essas novas escolhas. E assim, eu vou convidando a todos os amigos, que aqueles que sentirem à vontade, que possam fechar os olhos, e vamos todos elevando o nosso pensamento até os amigos espirituais, a toda a espiritualidade que está sempre nos apoiando, nos fortalecendo, vibrando pela nossa vitória, vibrando para que do fundo do coração nós possamos realmente despertar esse desejo de seguirmos esse convite do Mestre Jesus Cristo,
que esse amigo, esse irmão mais velho, esse companheiro, que nos dá a oportunidade de estarmos tendo uma nova vida para nos transformarmos, para nos redimirmos de nossos passados de erros, de crises de egoísmo, de indisciplina, de alienação, tanto espiritual quanto mental. Assim, vamos agradecendo a todos esses companheiros e deixando que do nosso coração saia luzes, paz, amor, harmonia, muita vontade de vencer, de superar, de se transformar, e que essas energias positivas de esperança e de fé abracem a toda a humanidade, a todo o planeta Terra, a todos os países, a todos os povos, a todo o continente de espíritos encarnados ou desencarnados, nas mais diversas situações, principalmente aqueles que estão em conflitos, aqueles que estão no meio de guerras, de situações econômicas adversas, da morte, da doença, das pragas, das dificuldades, da falta de perspectiva de crescimento, de evolução, de transformação. A todos os nossos irmãos em todos os países, e aqui no Brasil em especial, que estão sofrendo de fome neste momento, de desemprego, de dificuldades de todos os tipos, que estão se alienando através das drogas, da prostituição, dos desequilíbrios, do fanatismo, da violência descabida. Que todas essas almas encontrem um anjo amigo, vibrações que os auxiliem a tirarem as escamas que fecham seus olhos, que verifiquem a luz da possibilidade da reencarnação, a possibilidade da transformação moral de todos nós, que exige muita renúncia, muito sacrifício, mas que é possível a todos nós que estamos aqui reencarnados no planeta Terra. Vamos vibrando pelos leitos hospitalares, por todos os povos, as nações, por todos aqueles que estão sofrendo de todos os tipos de doença, em especial pela Covid, pelas suas consequências, pelos seus desafios a todos os nossos irmãos. Vamos vibrando por toda a juventude, que todos os jovens que estão nascendo, que estão ao mundo, possam trazer ideias novas, possam trazer novas condutas. Aqueles que estão desencarnando de todas as formas, que sejam amparados, fortalecidos no plano espiritual da vida, que encontrem algum anjo, algum espírito amigo que os receba, que os ilumine, que os conduza a um lugar de repouso, de tranquilidade, conforme o merecimento de cada um, e a misericórdia divina que sempre está para todos nós. Assim, vamos finalizando, vibrando pelos nossos familiares, pelo nosso bairro, pelo nosso trabalho, pela situação que encontramos ao nosso redor, e pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos essas pedrinhas de carvão ainda tão difíceis, tão egoístas, tão mesquinhas, mas que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele sempre olha para nós e vê um diamante, um brilho de lucidez, de paz, um potencial imenso que cada um de nós tem. Ele só espera de nós que nós possamos enxergar em nós mesmos esse potencial e que possamos trabalhar para ir lapidando ao longo dessa vida e das próximas vidas que virão, para que possamos reluzir, que possamos transparecer todo esse potencial ao longo das décadas, dos séculos, dos milênios que teremos no porvir. E assim, vamos deixando vibrações em aberto para que a espiritualidade, com toda a sua benevolência, sua misericórdia, leve aonde se fizer necessário. E vamos renovando o nosso compromisso de estarmos, ao longo da nossa vida, da nossa jornada, da nossa semana, pensando sobre os temas que conversamos hoje, refletindo sobre como estamos, sobre as nossas posturas, se estamos sendo muito inflexíveis, se estamos sendo muito rígidos, se estamos sendo muito egoístas, e dentro da nossa possibilidade que possamos trabalhar, perseverar, renunciar, abrir mão de nosso orgulho, de nosso desejo, muitas vezes da nossa felicidade, para que outros sorriam, para que outros sejam felizes, para que outros tenham paz, para que outros tenham o que comer, que tenham uma nova esperança. Se nós conseguirmos, com um pouquinho que somos, com esse nosso egoísmo tão profundo ainda, fazermos alguém sorrir, alguém ser um pouquinho mais feliz, com certeza estaremos
aderindo aos poucos a essa plataforma divina, essa plataforma do amor do Cristo que nos convida a todos nós a sermos discípulos, a sermos seguidores do seu Evangelho, mas que seja sempre feita a vontade do Pai, que seja sempre feita a vontade da espiritualidade e que possamos todos ter uma ótima semana, com muita paz, com muito amor, que possamos ter essas reflexões no Evangelho do Cristo e essas conversas salutares ao longo da nossa semana, ao longo da nossa existência. Que seja feita sempre a vontade do Pai, não a nossa. Que assim seja. Graças a Deus. Uma ótima semana a todos. Um grande abraço. Muito bom esse momento com todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando e aqueles que vão nos acompanhar depois, não ao vivo, mas que tenham alguma mensagem positiva aí ao final de toda essa conversa, desses diálogos. Lindo, Hugo. Muito obrigado. Que Jesus te abençoe. Vamos vibrando intensamente em forma de rosas multicolorida, envolvendo o Hugo, entregando esse buquê nessas vibrações de luz que ele possa levar por essa noite, por essa semana, por toda a sua eternidade. Vamos vibrando também em forma de rosas multicolorida, entregando na mão do nosso companheiro Alessio, que ele leve pela noite, pela semana e por toda a sua eternidade. E aos companheiros que estão aqui conosco nessa noite, que recebam também essas vibrações de luz, aqueles que entrarão mais tarde no programa gravado, que também recebam essas vibrações de luz em forma dessas rosas multicoloridas. Muito obrigado, Hugo. Já está anotado, né, Alessio? Já vai retornar, já assinou o contrato conosco e vamos aguardar, né, essa nova oportunidade que foi maravilhoso. Muito obrigado mesmo. Que Jesus te abençoe, que Jesus abençoe a todos nós. Fiquem todos com Deus e até quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Que assim seja, graças a Deus. Boa Muito noite obrigado, a todos. Gente. Obrigado, Gão. Obrigado, Aninha. Obrigado a todos. Até a próxima. Eu te agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado a todos aqui que estão conosco. Até a próxima.